Irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos aí no último culto dessa abençoada conferência. Louvado seja Deus por isso. Muito grato ao Senhor por esse tempo, por este privilégio de poder estar com vocês. Quero repetir aqui o abraço que o pastor Edinaldo Ribeiro, meu pastor lá em Cascavel, Igreja Presbiteriana Central, reverendo Ronaldo Lidório, e também da minha família agora, viu? Minha esposa Isaura, minhas filhas mandam lembranças aí, né, para aqueles que nós conhecemos alguns aqui que eu estou reencontrando e foi uma surpresa muito boa, né? Já estive com eles aí em algum local dessa nossa caminhada, deste mundo de Deus. Louvado seja o nome dele por isso, né? Muito bom participar com vocês nesses dias, né, e conhecer um pouco da igreja, das coisas com as quais a igreja está envolvida, né, e principalmente aí com a quantidade de missionários que vocês têm espalhados aí por este mundo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né, conheço alguns dos missionários, né, e com toda certeza eles vão ficar muito alegres quando souberem que eu passei por aqui. Né, bênção de Deus mesmo. Meus irmãos, a palavra desta noite está no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Uma igreja que resplandece como luzeiro no mundo. Atos, capítulo 16, do verso 1 até o verso 10. Você pode ficar sentado como está, só me acompanhe, por favor, na leitura da palavra em reverência ao Senhor. Atos 16, do 1 ao 10, nos diz assim a palavra de Deus. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número, graças a Deus. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Nosso Deus, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por esse tempo de culto. Estamos, ó Deus, palavra, e te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a entender que esta reflexão venha de encontro aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, aprender um pouco mais do Senhor nesta noite, e muito mais do que aprender, ó Deus, do Senhor, que nós possamos ser desafiados, como Paulo foi, como todos os irmãos que estavam com Paulo naqueles dias foram, para levar a luz do Evangelho, da graça de Cristo, ó Deus, para os irmãos, para as pessoas, né, para a Macedônia, em todos os locais para onde eles passaram, naquelas viagens missionárias, em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas, abençoa essa igreja, fala ao coração dos teus filhos nessa noite e em todos sempre, que eles possam resplandecer como luzeiro neste mundo, como nos diz a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, este episódio da palavra de Deus, que fala sobre o varão da Macedônia. Eu lembro, há muito tempo atrás, a igreja onde eu me converti, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, ouvindo o meu pastor, que me batizou, pregar sobre este texto. Pregou totalmente diferente do que eu vou falar aqui hoje, né? Mas foi uma bênção para a minha vida, aprendi muito naquele dia. Ouvi outros pregarem, reverendo Ronaldo Lidório prega muito bem nesse texto também, né? Muito melhor que eu, certamente. Mas é um privilégio que a igreja tem de passear pela palavra de Deus e voltar aos textos que nós um dia estudamos,
e um dia Deus falou aos nossos corações, e esse texto voltar a falar conosco de forma diferente. Esta é a minha oração nesta noite, que Deus fale diferente na sua vida sobre o que nós vamos apreciar a partir aqui do versículo 1 de Atos 16. Todo este acontecimento, tudo que acontece aqui a partir desta visão de Paulo sobre o varão da Macedônia, é dentro da segunda viagem missionária de Paulo. Há aqui alguns preciosos ensinamentos para a igreja do Senhor, para a nossa igreja, nesta noite, a igreja estabelecida aqui em Jardim Satélite, mas o principal ensinamento de Deus para nós é sobre a relevância dele nas nossas vidas e na pregação e na proclamação do Evangelho, inclusive na relevância da pregação deste Evangelho que um dia nos alcançou. Macedônia era uma província de Roma, estava ali situada a noroeste da cidade de Troade. Nós lemos aí neste capítulo sobre essa cidade. Troade era naquela época, como ainda o é hoje, uma cidade portuária muito importante, conhecida hoje como Esquistambul, na Turquia. E essa cidade, ela era estratégica na região com este porto, porque a partir dessa cidade e deste porto podia-se viajar para muitas outras direções, podia-se ir para muitas outras localidades, inclusive aqui para a Macedônia. O início desta viagem missionária, da segunda viagem missionária, se dá a partir do versículo 36 do capítulo anterior, capítulo 15, quando Paulo e Barnabé resolvem, então, voltar às igrejas por onde eles tinham passado na primeira viagem missionária, pregado, ensinado para aqueles irmãos, e eles queriam animar as igrejas, animar os irmãos na fé naquelas cidades, ensinando novamente a palavra, bem como informar aquelas igrejas, aqueles irmãos, das decisões que haviam sido tomadas na Assembleia em Jerusalém. Você pode ler aí a partir do capítulo 13, até aqui onde nós estamos, você vai perceber o que foi decidido ali naqueles dias. Mas é a partir do versículo 39 do capítulo 15 que as coisas começam a acontecer de fato. São os desdobramentos desta viagem que Paulo e seus companheiros fazem para a glória de Deus. No capítulo 15, no verso 39, diz a palavra de Deus que Paulo e Barnabé, eles se separam. E ali, Barnabé, então, vai com Marcos para Chipre, e mais adiante, Paulo leva Silas consigo, para a Síria e também para a Cilícia, versículo 40 do capítulo 15. Passando por Derbe, já aí no início do capítulo 16, onde nós lemos, Paulo convida seu filho na fé, Timóteo, para esta viagem. Timóteo se converte com Paulo na primeira viagem missionária, era um adolescente, aí perto dos 12 anos de idade, agora que ele é um jovem aí com cerca de 19 a 20 anos. Diz a palavra de Deus que Timóteo dava bom testemunho. As pessoas viam como era a vida de Timóteo naqueles dias. Paulo, sabendo disto, convida então Timóteo para aprender, para participar, para ser uma bênção naqueles dias também nesta viagem missionária. Eu gosto de pensar, isso é muito bom, porque na nossa caminhada, nem sempre nós teremos aí grupos grandes e bonitos como este, nesta noite, nas igrejas onde nós temos participado. Quando eu fui missionário de uma congregação, lá no Espírito Santo, na cidade de Santa Cruz, no município de Aracruz, durante a semana trabalhava com os índios Guarani, e no final de semana estava naquela congregação. Às vezes, haviam ali só 3 pessoas, a minha esposa, eu e a nossa filha que estava lá no ventre da minha esposa. Mais ninguém. Ali era a igreja do Senhor reunida. Com o tempo nós tínhamos ali uns 15 membros, e eu brinquei mais cedo dizendo que aqueles 15 membros davam problema de 150 membros. Vocês não sabem que nós passamos ali, mas tudo foi um aprendizado para a glória de Deus. Saímos de lá com a igreja viva, com muita gente, muita criança, graças a Deus, e ela está ainda de portas abertas servindo ao Senhor. Eu estive lá no mês de maio passado, preguei lá, foi muito bom rever alguns irmãos dali,
e também reconhecer, né, o trabalho do pastor que está ali naqueles dias, fazendo um excelente trabalho. Então, voltando aqui para o texto, eu gosto de pensar e olhando aqui para Paulo e seus companheiros, né, gosto de entender que ali naquela circunstância, naquela situação, estava a igreja do Senhor representada na pessoa de Paulo e nestes 3 irmãos, né, porque mais para frente, no versículo 10, o último verso que nós lemos ali, diz que Lucas, o autor de Atos, ele se inclui nesta equipe, quando ele fala que quando nós entendemos, depois da visão que Paulo teve, então nós entendemos que era para nós de fato fazermos aquilo que o Senhor queria que nós fizéssemos naqueles dias. Então ele se inclui nesta equipe, neste grupo, e a igreja do Senhor então é representada na pessoa destes irmãos. Durante a viagem de Paulo e a sua equipe, eles então são surpreendidos pelo próprio Senhor, por Deus, para seguirem numa direção que não era a proposta. Eles não tinham nenhuma intenção de ir para quaisquer outras direções. Não era plano de Paulo, não era plano daquela equipe a seguir numa direção diferente da que eles tinham em mente, do preparo todo que eles tiveram para seguir na direção da Ásia. Paulo não pretendia ir para a Europa naqueles dias. Hoje todo mundo quer ir para a Europa, né? Paulo não queria ir. Ele não queria, não pretendia ir para a Europa, muito menos na direção da Macedônia. Mas o desejo de Deus era que a sua igreja nascesse ali naquela região, sobretudo naquela viagem e na cidade de Macedônia. E eu fico aqui pensando, imaginando Provérbios capítulo 16, o versículo 1, ecoando, fazendo barulho ali nos ouvidos de Paulo, quando diz lá que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós tínhamos algumas viagens no mês de julho para cá. Reverendo Ronaldo Lidório para o norte da África, eu para Angola, para Portugal, para Cuiabá, lá com a igreja do reverendo Marco Sérgio, e nós, tanto o Ronaldo quanto eu, por conta de questões de saúde, nós precisamos declinar desta viagem e abrir mão de outros compromissos, e os planos que nós fizemos. Esse negócio é complicado, porque envolve dinheiro, envolve voo, envolve agenda, envolve expectativas, envolve a família e um tanto de outras coisas. A gente fica pensando, puxa vida, poderia ter sido diferente. Mas nós que conhecemos ao Senhor e caminhamos entendendo que Ele é soberano sobre as nossas vidas, nós vamos dando os passos na direção daquilo que o Senhor vai nos apresentando, porque a missão é dEle, a obra é dEle, é Ele quem define tudo, as estratégias, é Ele quem aponta as direções para onde nós devemos seguir. Ele nos chamou, nos deu o privilégio de fazer parte disto, né, e junto com Ele, como diz Mateus 28, 20, na grande comissão ali, que diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós vamos, mas o Senhor vai conosco. Aliás, Ele já vai adiante de nós, preparando tudo para que quando nós estivermos lá, as coisas funcionem, caminhem bem para a glória dEle, porque Ele assim o quer. A questão, meus irmãos, é se quando Deus aponta para nós uma direção, nós temos seguido nessas direções. Temos seguido nós nas direções das Macedônias que o Senhor tem colocado diante de nós. Eu poderia aqui talvez mencionar para você que a sua Macedônia é lá no seu trabalho. Talvez é nessa direção que Deus queira te usar. Talvez não seja no trabalho, mas seja enquanto você faz a sua caminhada nesses 2 parques bonitos que vocês têm aqui pertinho, no meio desse verde que vocês têm aqui. Talvez no pedal, né, o presbítero aí, Rony, eu gosto de pedalar também. E eu faço isso, irmãos. Eu pedalei até o ano passado com uma turma lá em Cascavel, nenhum deles crente. Então eu tinha que dar meu testemunho ali. São oportunidades, direções. Deus coloca diante de nós para que nós funcionemos para a glória dEle. Alguns sinais aqui em Atos capítulo 16 que precisam fazer parte da minha caminhada, da sua caminhada enquanto igreja que somos, no que diz respeito à proclamação do Evangelho. Estes sinais testificam as expectativas do Senhor na minha vida e também na sua vida. Deus quer ver em nós resultados que Ele almeja para a própria glória dEle.
Deus derrama em nós da sua graça, nos elegeu, nos escolheu para que nós façamos aquilo que Ele quer que nós façamos, não aquilo que eu quero fazer. Nós não podemos caminhar nessa direção. Deus não nos quer assim, porque quando nós fazemos assim, as coisas vão dar errado certamente. Eu já fiz muita coisa que eu pensei que fosse de Deus e era coisa da minha cabeça, do meu coração, e só me arrependi. E é ruim quando nós sabemos disso, né? A grande questão é que nós fazemos achando, né, que vamos dar conta do negócio, e não é bem assim, né? Nós não temos condição nenhuma, com toda a sabedoria que o Senhor nos deu, com toda a capacidade, com todas as habilidades, todos os talentos que Ele nos deu, que são habilidades e talentos, além disso, os dons que são espirituais. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que todas as vezes, todas as nossas ações, desde de manhã, quando nós abrimos os nossos olhos, ali acordando na cama, a agradecer ao Senhor pela noite que nós passamos, acordamos e pedir para que Ele nos oriente naquele dia e para que nós sejamos bênção na nossa caminhada com aqueles que nós estaremos em contato, com os nossos pares, com os nossos parentes, na nossa família, com os nossos colegas de trabalho. Eles precisam ver essa luz em nós. Deus nos chamou para sermos luz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus fala isso também lá em João, dizendo que Ele é a luz do mundo. Lá nos eu sous, né? Eu sou a porta, eu sou a fonte de água viva. Ele também fala, eu sou a luz do mundo. Um privilégio sermos chamados de luz na palavra de Deus, e nós precisamos fazer jus a isto, para que nós de fato possamos resplandecer como luzeiros neste mundo. Nós podemos aplicar este texto aqui em Atos 16, a iniciar dizendo, por exemplo, que a igreja que resplandece como luzeiro no mundo é aquela igreja que ouve a voz do Senhor e é sensível à voz do Espírito Santo. Está aí nos versos 6 e 7 que nós lemos, quando Paulo e os seus companheiros estavam ali recebendo de Deus os impedimentos para não caminharem numa direção que eles intentavam caminhar. Deus tinha outros planos. Meus irmãos, Deus tem muitos planos para as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos fazer e acontecer porque nós achamos que nós podemos, mas nos esquecemos de colocar Deus nesse negócio. Os projetos, todos eles, todas as estratégias, as melhores, são do Senhor. Por mais interessantes que sejam, se forem nossas, não vão dar em lugar nenhum, até porque não vão glorificar o nome do nosso Deus. A raiz grega para o verbo ouvir, né, no caso aqui, ouvir a voz do Senhor, ser sensível à voz do Espírito Santo, o termo lá, a raiz é akouo, eu ouço, é uma afirmação, eu ouço, e a tradução para isto não é mera captação de som. Os dicionários seculares vão nos dizer que é isso. Você buscar lá, né, em quaisquer dicionários seculares, vai dizer, ouvir é captar som. Quem consegue ouvir, capta som, e é fato, né? Mas quando diz respeito à palavra de Deus, e que diz aqui a raiz no termo grego, meus irmãos, não é só captar, precisa-se captar o som, mas absorver o som, absorver a mensagem que está sendo passada a partir daquele som, perceber pelo sentido da audição, perceber com a mente e tomar conhecimento. Então é fato que nós estamos aqui e podemos ouvir alguns ruídos à nossa volta. Um ventilador funcionando, uma pessoa tossindo, uma criança chorando, mas esse negócio não vai chamar a minha atenção como me chamaria, que é a palavra de Deus, porque são coisas corriqueiras, mas quando Deus fala e nós ouvimos, é coisa especial, é diferente, precisamos absorver a voz de Deus. O texto vai dizer aqui que esses irmãos, eles foram primeiro impedidos de anunciar a palavra na Ásia, foi só por um momento. Depois a palavra mais forte diz que eles foram, aliás, eles não tiveram permissão de ir na direção da cidade de Bitínia. Meus irmãos, esse aqui é um dos vários exemplos na palavra de Deus que indica o quanto nós precisamos estar atentos à voz de Deus, como Paulo estava. Se nós folhearmos a palavra de Deus, a gente pode buscar aqui muitos exemplos, né? Falamos sobre Gideão mais cedo, citei Moisés, né?
falei também sobre Débora e Baraque, toda essa turma, desde o Velho Testamento até a igreja primitiva, eles ouviram e absorveram a voz de Deus, foram sensíveis à voz do Espírito Santo. E quem impediu, quem não permitiu? O próprio Senhor. Isso é muito bom, né? É muito bom, porque mesmo que nós fiquemos frustrados, nós sabemos que Deus tem um propósito. Na sua soberania, Ele derrama da sua graça e nós vamos mudar a trajetória, mudar o itinerário, mudar lá no nosso GPS, né, as direções para onde nós vamos, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Vejam bem, essa turma certamente deu uma questionada naqueles dias, porque não foi muito fácil mudar os planos, né? Devem ter ficado chateados, né? Ficaram sem entender, né? Ficaram sem conceber, talvez, né, que algo não acontecesse como eles estavam planejando, até porque eles estavam fazendo a obra de Deus, não é verdade? Né? Eu penso assim, eu agora vou trabalhar com os pantaneiros, eu gosto de pescar, né? De repente isso seja um atrativo para mim, para ir para os pantaneiros, pescar dourado lá, né? Coisa boa, quem não gosta? Bom, eu gosto de pescar, talvez você não. Eu sei que o presbítero gosta de pescar também, já me contou umas histórias aí. Talvez essa direção, esse direcionamento, seja porque há algo de meu interesse, e não foi para isso que Deus me chamou. Se for para ir para os pantaneiros, eu vou porque eles precisam ser alcançados pelo Evangelho. Aliás, é um segmento um pouco esquecido pela igreja brasileira. Precisamos olhar nessas direções também, mas entender se esta direção é a direção de Deus para a minha vida ou é a direção de Deus para a sua vida. O reverendo Ronaldo Lidório tem uma frase que ele sempre fala e que me ajuda muito, me ajudou muito já nessa caminhada, que existem algumas lutas que não são nossas, né? Às vezes a gente entra em lutas que não são nossas, e aqui até mesmo no que diz respeito ao ministério, a caminhada com o Senhor, né? Às vezes eu quero me envolver com um segmento que eu não tenho nenhuma capacidade, nenhuma condição, nenhum preparo. Deus pode derramar da graça dele, sim, né? Mas há pessoas melhor preparadas e até aí com o propósito de Deus para estar naquele segmento ali e fazer melhor que eu. Então não vou me aventurar. Se eu tiver convicção, eu vou, né? Vou até para onde eu nunca senti convicção de ir, né? Por exemplo, eu nunca me senti tocado por Deus para trabalhar, ainda que eu esteja envolvido com eles, com povos muçulmanos. Estou lá envolvido por causa do Planters Movement. A gente está envolvido aí na Ásia, no Oriente Médio, nós temos obreiros do Irã, plantando igreja na Europa. Né? Temos obreiros do Irã morando lá na Holanda, por exemplo. Né? E eles trabalham como muçulmanos. Por tabela, eu estou trabalhando, mas não é o meu ministério linha de frente. Né? Então, eu não vou me aventurar, a menos que Deus me direcione. Esses irmãos estavam aqui, certamente, sem entender muito bem, né, porque eles trabalharam muito para esta viagem acontecer na direção da Ásia. Meus irmãos, eles oraram sobre isso, eram crentes, a igreja do Senhor, envolveram os irmãos que não foram nesta viagem, oraram, planejaram, divulgaram, mobilizaram, investiram dinheiro, que é complicado. Nós bem sabemos como é caro para fazer missões, né? E está mais caro cada dia que passa. A gente está assustado, as viagens que a gente faz para dentro do Brasil, os trechos são preço de viagem que a gente faz para o exterior, para a Europa. E a gente fica assustado, mas aí a gente lembra que o nosso Deus é rico, é o Deus do ouro, dono de tudo, né? O Deus da prata, e é Ele quem supre, Ele quem provê tudo isso para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, porque Ele está nos direcionando. Havia aqui uma logística pronta, mas a definição não deveria sair do coração daqueles homens. A definição saiu do coração de Deus, vontade de Deus, Romanos 12, 2, que é boa, perfeita e agradável. O impedimento de Deus, que foi o meio que Ele usou para que a primeira introdução do Evangelho fosse na direção da Europa. Uma revelação direta do Espírito Santo para a vida de Paulo naqueles dias. Viagens canceladas, situações canceladas. Talvez
aos próximos passos ministeriais que eu tenho, uma viagem, por exemplo, lá para o presbitério de Altamira, no mês de outubro, não aconteça. Passagem comprada. Mas eu já ouvi aí, né, vozes disseram, há um sinal de que talvez seja cancelada. O que eu vou fazer? Não vou. E vou caminhar naquelas direções que Deus, então, apontar. Se é para ir, vamos com alegria. Se não é para ir, ficamos com alegria, porque nós servimos a um Deus que quer nos direcionar, e tudo é feito para a glória dele. A palavra diz que nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, mas diz também, nos versos 8 e 9, que além de estarmos atentos para ouvir a voz de Deus, sermos sensíveis ao Espírito Santo, as verdades aqui nos versos 8 e 9 vão ampliar o que está ali nos versos 6 e 7, vão dizer que a igreja que resplandece como luzeiro neste mundo segue nas direções que aponta o Espírito Santo. A partir de Troade, Paulo poderia ter navegado para qualquer direção. Eu lembrei hoje aqui, no culto anterior, sobre São José dos Campos, né? Que é a cidade da 1 hora. Né? E achei interessante, porque me parece que é isso mesmo, né? Você viaja aí 1 hora e está em pontos estratégicos, né? Como São Paulo, litoral, né? O aeroporto, até já me fizeram um convite aqui, mora em São José dos Campos, você não vai ter problema mais com o aeroporto, não vai entrar naquele trânsito louco lá da Marginal Tietê, né? O nome é feio e a situação é feia ali. Eu falei com o presbítero Rony ontem, falei, olha, de vez em quando, não, com o presbítero Rony não, falei com o Paulo Maitá, falei, olha, de vez em quando eles podiam mudar o nome da Marginal Tietê, né? Coloca outro nome, porque só de ouvir que vai passar pela Marginal Tietê, a gente já começa a tremer, né? É terrível, irmãos, eu sofri ali ontem, eu nem sou daqui, né? Eu tive que seguir um GPS que me tirava da Marginal e me mandava voltar para a Marginal. Eu falei, está brincando comigo? Que história é essa? Me tira e volta. Eu tinha que seguir reto, porque onde eu ia pegar lá na frente para vir para cá, estava lá. Eu sabia disso, mas e o medo de errar, ter que voltar e fazer tudo de novo na Marginal Tietê. O grande problema é que muda o nome, né? E aí alguém fala assim, sim, essa daí é a antiga Marginal Tietê, continua a mesma coisa, né? Vai continuar tremendo. A gente usa isso, né? A rua tal que era a antiga rua daquela cidade, enfim. Então, a partir de Troade, Paulo poderia ter navegado para qualquer direção, inclusive para Macedônia. E se houve aqui, da parte de Paulo, meus irmãos, um dedinho de dúvida, sequer, tudo isso foi resolvido pelo próprio Senhor, quando deu para Paulo a visão do varão da Macedônia. Meus irmãos, como Paulo, nós precisamos estar atentos às direções que o Senhor tem nos apontado, nos mostrado. Para Paulo, era na direção da Macedônia. Ele entendeu, absorveu, ouviu e absorveu e atendeu o Senhor naquele dia. E a equipe que estava com ele reconheceu isso. A palavra de Lucas, no final ali da leitura que fizemos, versículo 10 diz, nós entendemos que o Senhor nos havia chamado para ir na direção da Macedônia. Todos nós fomos chamados, partimos deste pressuposto bíblico, todo salvo em Cristo Jesus é chamado, né? A única diferença são as direções que o Senhor vai dar para cada um dos seus servos funcionarem, servirem para a glória do nome de Deus. Atos 1:8, a grande comissão representada neste versículo, que diz que é a partir da nossa Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus quer nos usar com graça e com sabedoria. Só precisamos nos disponibilizar. Deus nos quer mais disponíveis do que preparados, porque o preparo vem dele. É ele quem nos capacita, já diz o jargão e a música. É ele quem nos capacita. Ele não chamou, né, outros a não ser aqueles que ele quer usar. Não são os capacitados, são os voluntários, para que ele possa usar esses voluntários para a glória dele. Paulo e seus companheiros estavam, então, dispostos a resplandecerem como luzeiros neste mundo. E quanto a nós, o que nós temos feito para o Senhor, enquanto igreja, enquanto chamados pelo Senhor para fazer a sua vontade. E aí no versículo 10, que já é a palavra ali de Lucas, né, vai nos dizer que a igreja que resplandece como luzeiro neste mundo é obediente ao chamado. Meus irmãos, uma prerrogativa do chamamento de Deus para nós é a obediência.
Deixe-me contar uma história para vocês. Existe um povo parente do meu povo, onde eu trabalhei lá na Amazônia, o povo Rupda. Um dos povos parentes é chamado de povo Nadab. É assim que fala, não é Nadeb nem Nadeb, com a trema, Nadab. O povo Nadab, nós tínhamos uma missionária lá, a Maria Gomes, Lia, da APMT. Hoje ela está no Timor-Leste, uma bênção, irmã preciosa, serve ao Senhor com afinco, fiel ao Senhor. Fez um excelente trabalho entre os Nadab. E quando eu era diretor do projeto Amanagé, junto lá com o reverendo Ronaldo Lidório, lá pelos anos de talvez 2008, 2009 para 2010, eu fui fazer uma viagem de pastoreio para os nossos missionários, para a equipe, que é o que nós sempre fazemos. Está lá no campo, então a gente visita, ora, leva uma caixa de bombom, uma revista atual, né, um Guaraná Antártica, né, coisa boa, só coisa boa, para alegrar o coração dos irmãos, eles continuarem firmes, perseverarem lá. E numa dessas viagens, eu passei pela cidade de Santa Isabel do Rio Negro, fica 10 horas de navegação da cidade de São Gabriel da Cachoeira, onde eu morava. E chegando lá, visitando os missionários, tinha cerca ali naquela época de uns 6 casais da equipe, e aí a Maria Gomes pergunta, escuta, você vai visitar o meu povo dessa vez? Eu falei, olha, não está nos planos, mas se for vontade de Deus, nós vamos. E aí marcamos a viagem para lá. Marcamos a viagem, chamamos lá um dos pastores indígenas que trabalha conosco, uma bênção, né, um indígena da etnia Sateremaué, né, um pastorzão, era da Igreja Presbiteriana de Manaus, junto com a família, que também é missionária naquela região, graças a Deus. E falei com ele, Jaimson, nós vamos lá entre os Nadab, você pode ser o nosso piloto, o nosso prático na voadeira? Podemos. Aí marcamos para sair no outro dia, às 5 da manhã, chovendo, no escuro, e essa turma conhece, meus irmãos, cada curva do rio, cada toco ali às margens do rio, o rio cheio, o rio baixo, eles passam de olho fechado. A gente não, arriscado, né? Afundar ali, porque vai bater num toco, vai bater no banco de areia, vai bater numa pedra e vamos afundar. E acontece muito disso. Há muitas histórias de colegas missionários que se aventuraram navegar sozinhos, sem gente da região, sem os locais, e eles sucumbiram, e foi um grande problema, um grande prejuízo, né, para a vida e também para a missão naquelas regiões. E o Jaime se aceitou, saímos, e começamos a navegação 5 da manhã. A aldeia estava nos esperando com um culto. Foi avisado na radiofonia, não tinha telefone, né, para falar ainda mais ali naquela região, sem sinal, às vezes o sinal é ruim aqui, imagina lá no meio da selva, e eles estavam nos esperando com alegria. O casal de missionários que estava lá, eles eram de uma outra missão, uma agência co-irmã chamada SIL, Sociedade Internacional de Linguística. Rodolfo e Beatriz Sen, não são brasileiros, estavam lá. Naquela aldeia, com aquele povo, muitos outros missionários passaram por lá. Tivemos missionários da SIL no passado, tivemos missionários da Missão Novas Tribos no passado. Quem conhece o Perspectivas aqui, e o cara do Perspectivas, que é o Kevin Booth, que trabalhou conosco na MTB, os pais dele foram missionários lá naquela aldeia, entre aquele povo, anos atrás, muitos anos atrás, e eles fizeram o que tinham que fazer, e a igreja não nasceu. Anos depois, os missionários da Missão Novas Tribos do Brasil passaram por lá, e eu os conheci, Daniel Magalhães e a sua família, Luciano e Shirley e a sua família, pregaram, não aconteceu muita coisa. Rodolfo e Beatriz Sen chegam lá, a Maria Gomes está lá, prega o evangelho, a igreja nasce. E agora eles estão nos esperando para um culto especial. E eu seria o pregador. Meus irmãos, no meio da viagem, o Jaimson se perde. Entrou lá numa curva que não era para entrar. E já não era mais 5 da manhã, estava claro, né? Estava, na verdade, entardecendo. A gente navegou o dia todo, com chuva, e ele erra a entrada, e a gente olha para um lado e para o outro e pensa assim, o que fazer se não acha, né, o curso que nós estávamos para poder chegar até a aldeia para o culto? Todo mundo nos esperando lá naquele culto. E naquela região, é uma região chamada de Igapó, tem muita água e pouca terra. Então não dá para você encostar o bote, a voadeira de alumínio, né, em qualquer região, porque não tem nem como matar uma rede, é tudo água e mato.
né? Se atar a rede, de repente, aquela rede encosta na água, você pode ser aí petisco de jacaré. Enfim, e a gente pensou o que fazer. Vamos dormir dentro do bote, sem nenhum conforto, dorme sentado e não dá para continuar a viagem. E o Jameson, crente no Senhor Jesus, falou, não, nós vamos continuar e vamos achar. E ele ligou aquele motor e nós fomos embora. Devagarinho foi até que achou. Estava dando 8 da noite, bem de longe, a gente viu lá na margem do rio, as lanterninhas balançando, eram os indígenas, que perceberam, pelo som do motor, que nós estávamos perdidos, foram para a beira para poder nos ajudar, nos direcionar. Glória a Deus por isso, foi uma alegria tremenda quando a gente viu aquela turma lá na beira do rio, para nos receber. Chegamos para o culto, o missionário Rodolfo nos recebe, aí com lanche rápido, uma palhoça bonita, redonda, né, a cultura psíquica, eles sentam em círculos, né, e começou o culto, e o culto diferente, ao louvor bem cultural, um negócio assim que não, para a gente não teria tanto atrativo, né, porque não tem essa melodia que nós estamos acostumados, mas assim, uma coisa linda acontecendo ali, né, e canta um, volta, canta outro, vão duas pessoas, cantam juntos, mas no meio desse negócio, tinha uma mulher que levantava, ia até a frente para começar a cantar e voltava e sentava. E ela não estava, parece assim que em paz. Então ela fez isso algumas vezes, aquele negócio me incomodou, né? E eu perguntei para o Rodolfo, o que está acontecendo com aquela irmã? Ele falou assim, espera que você vai ver. Conversa, né? Fiquei curioso, tinha alguma coisa especial, né? E eu perguntei de novo, espera que você vai ver. De repente, essa mulher se enche de coragem, vai para frente e fica. E, meus irmãos, ela começa a cantar uma música bem cultural, né, bem diferente, não te atrairia, mais uma coisa linda. E uma frase no meio daquela música ecoa nos meus ouvidos até hoje, me chamou a atenção. Iesu Itiabé. Até porque a língua é próxima do meu povo lá, do noroeste da Amazônia, Alto Rio Negro. Iesu Itiabé. E ela cantou em lágrimas, falando Iesu Itiabé. E aí ele me cutuca e fala bem assim, agora você pode saber o que está acontecendo. Essa senhora estava grávida, entrou numa canoa dias atrás, com o marido, o cachorro, eles colocam tudo na canoa, e começaram a descer o rio na direção de Santa Isabel para ter o bebê lá no hospital com um pouco mais de segurança. Indígena tem anticorpos para ter bebê onde eles quiserem, né? Em algumas culturas eles deixam o bebê na hora que nasce cair na terra e ele ter contato com a terra para já criar anticorpos ali. Quando muito colocam umas folhas de bananeira ali, né? Nesse caso eles quiseram ir para a cidade, mas no meio da viagem eles não tinham um bote com motor rápido como nós, né? Imagina, gastamos um dia para poder chegar com um motor rápido. Eles tinham uma rabetinha, que é um motor, na Colômbia a gente chama de pec-pec, porque faz esse barulho, né? Pec, né? E demora aí uma vida para chegar no destino onde nós queremos chegar. E no meio do caminho, aquela mulher entra em trabalho de parto. E aí o marido faz o parto. A primeira coisa que ele vê na canoa era uma faca que tinha ali no fundo da canoa, já misturado com o cachorro, né, com a água que vai entrando ali nos furinhos da madeira. Então ele corta o cordão umbilical. Quem é da área de saúde aqui? Você sabe do que eu estou falando, dos riscos, do perigo para um negócio desse. Uma faca, irmãos, cortou ali o cordão umbilical. Felizes da vida que o bebê nasceu, voltaram para a aldeia. O menino teve uma infecção e faleceu. Veio a falecer. Eles não chegaram em Santa Isabel para ter o bebezinho. Faleceu. Dias atrás da nossa chegada, poucos dias. E ali ela estava cantando Iesu Itiabé. E o missionário falou assim, ela está dizendo o seguinte, que ainda que doa muito, que ainda que Deus não permitiu que ela ficasse com o filhinho dela, que ainda que ela tivesse toda a condição de criar o filho, de amar o filho, ela estava alegre no Senhor, feliz no Senhor, que ela ia perseverar no Senhor, porque o Senhor é soberano, e
que nada daquilo iria abatê-la na caminhada dela com o Senhor. Por causa daquilo, ela ficaria mais forte ainda no Senhor. Yesu e Tiabé. Era o que ela estava cantando. Meus irmãos, vocês fariam isso? Eu não faria. Eu lembro das minhas filhas pequenininhas na aldeia, 5, 6 anos, quando a gente estava entre os Paracanã, lá no Pará, 4, 5 anos, a minha filha pequena não quis sair do avião, porque ela chegou e viu lá vários indígenas observando, ela estava com vergonha e com medo, né? Tem alergia à picada de qualquer mosquito, e lá ela foi picada por um percevejo, ficou igual um dálmata, né? Picou no rosto e todo um lado do rosto ficou preto, e eu pensei, nunca mais vai melhorar, nunca mais vai voltar ao que ela era. Deus derramou da graça dele, aquele negócio descascou tudinho, ela voltou, uma filha linda, né? Graças a Deus. Imagina os problemas que ela teria. A gente morou no meio das Farc colombianas, lá na Amazônia, fronteira do Brasil com a Colômbia. Né? Eu tinha muito medo, eu dormia muito pouco. Os indígenas, 3 da manhã, eles começavam a me chamar. Teg ruim, I am. Né? Você já acordou? Claro que eu não tinha acordado, eles me acordaram. Né? Mas muitas vezes eles não precisavam me chamar, porque o barulho que eu ouvia lá embaixo na minha canoa, me levava a pensar que já eram os guerrilheiros querendo ir para lá e nos sequestrar e fazer maldade com a família, porque eles fazem isso. Não é fácil. Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque vale a pena. Porque um dia, os pais do Kevin Booth foram para lá e eles obedeceram. Porque um dia, Daniel Magalhães estava entre os Nadub, eles obedeceram. Porque um dia, o Luciano e a Shirley, da Missão Novas Tribos do Brasil, como o Daniel, em obediência ao Senhor, foram para lá, não viram muito resultado, mas por obediência, eles foram, e a igreja do Senhor nasceu, é forte, prega o evangelho na região para as outras etnias, prega o evangelho para o próprio povo em outras aldeias, é uma etnia dividida em várias aldeias. Meus irmãos, vale a pena obedecer. O Senhor nos chamou para obedecer, independente das circunstâncias. Yesu e Tiabé. Esse negócio até hoje mexe com o meu coração. E olha quantos anos. Aquela moça é mais crente que eu, meus irmãos, 10 vezes. 10 vezes. Eu não teria condição de passar por aquilo que ela passou e proferir com tanta fé, com tanta propriedade, com tanta autoridade, aquelas palavras naquela canção tão linda daquela noite. Eu fui ali para pregar, confesso para os irmãos, não precisava de fazer mais nada ali. Eu dei uma palavrinha perto do que aquela irmã fez ali naquele dia. Yesu e Tiabé. O propósito de Deus era grandioso no que diz respeito ao chamado dele para Paulo e os seus companheiros naquele dia. A direção não era na Ásia. A Ásia teria sua vez. Atos capítulo 19, verso 10, verso 22 fala sobre isto. Naqueles dias era na direção do continente europeu. O Senhor queria que a sua igreja nascesse ali, e a direção era Macedônia. O que Deus quer, meus irmãos, é o que nós temos que fazer, não aquilo que nós imaginamos que nós podemos fazer, até pensando que Deus está aprovando isso. Precisamos orar para ter convicção para fazermos essas coisas em nome de Jesus. Precisamos estar atentos e seguir nessas direções que o Senhor tem nos mostrado, tem nos apontado até os confins da terra, para a proclamação do seu amor, o mesmo amor que um dia alcançou a mim e a você. Eu já estou encerrando, mas deixe-me falar uma coisa para você. Eu sei quem eu era, e agora eu sei quem eu sou. Não queiram saber quem eu era antes de conhecer o Senhor Jesus. Sabe qual é o melhor? Você sabe quem você era, e agora sabe quem você é. E principalmente, você sabe quem você era, quem você é e para o que você é, para que o Senhor te chamou. Precisamos funcionar, resplandecer como luzeiros no mundo. Quais têm sido as macedônias que o Senhor tem nos mostrado na nossa caminhada enquanto igreja? Se tem nos mostrado, tem nos falado, nós temos sido sensíveis à voz do Espírito Santo, temos ouvido, absorvido a voz de Deus nos nossos corações,
Estamos seguindo em obediência, independente das circunstâncias, independente de querermos ver os resultados. Falamos sobre isso ontem à noite na abertura da conferência. Vamos semear, vamos plantar, mas muitas vezes não vamos colher. É o que aconteceu entre os Nadab. Rodolfo, Sen e Beatrice colheram para a glória de Deus. Foram embora. Estão morando na Argentina, fazendo missões numa cidade chamada Misiones, que é perto ali do Brasil e de Foz do Iguaçu, ali perto de onde eu moro também, abençoando outras vidas. A parte deles, eles fizeram lá entre os Nadab e foram redirecionados. Eu falei mais cedo que o chamado de Deus, ele não é geográfico. Nós estamos aqui hoje, podemos não estar mais amanhã. Deus é quem vai nos conduzindo. O que nós precisamos saber é que nós somos chamados. Para onde o Senhor vai nos levar é outra coisa. O que nós vamos fazer é outra coisa, porque o Senhor quer fazer assim e coloca convicções nos nossos corações. O pastor Igor está indo aí para a Ásia, porque ele tem convicção de que o Senhor o chamou e chamou a sua família. Mas não quer dizer que ele vai morrer lá na Ásia. Pode ser que sim. Hoje de manhã eu apresentei a foto do cacique da aldeia que eu trabalhei, os Rupda. O nome dele na língua é Andum, rabo de onça, desse tamanhozinho aqui, ó. Eu preferia chamá-lo de Pedro, era mais fácil, né? Pedro, meu amigo. Um dia ele olhou para mim e falou bem assim, branco, e não é porque eu sou branquelo não, viu? É o termo na língua para estrangeiro. Seria estrangeiro, né? Nós vamos enterrar você aqui. Eu falei, lascou, né? Acabei de chegar, o povo já quer me matar. Não é nem canibal, hein? Como assim, Pedro? Você quer me enterrar aqui? Não, você vai ficar com a gente tanto tempo, que vai ficar tão velhinho, né, que você vai ser sepultado aqui entre os nossos. Eu fiquei muito feliz. Nessas culturas nós somos recebidos como parte da família. Eu tinha tio, pai, avô, avó, né, infelizmente tinha genro, né, enfim. E ele falou isso para mim, eu pensei, será? Não foi. Não era plano de Deus que eu fosse enterrado. Não sei onde eu serei enterrado, mas eu sei que Deus me chamou. E eu tenho certeza que Ele vai continuar me direcionando para onde Ele quiser. Meus irmãos, eu recebi um folheto da missão Frontiers, em São Paulo, uma vez, né, passando por lá. E eu fiquei assim, fui muito abençoado pelo que eu li ali, porque existia uma pergunta logo no cabeçalho, que estava lá assim, por que obedecer a ordem de ir às nações não alcançadas? E a próxima frase era um versículo desse tamanho que despontava, Apocalipse 5:9, que dizia logo embaixo, porque o Cordeiro é digno, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Meus irmãos, que o Senhor das Macedônias nos abençoe e nos use para a sua glória, que você e eu sejamos cada dia mais desafiados, porque nós temos esse privilégio e está em nossas mãos, o desafio e o privilégio de sermos luz entre as nações, de resplandecermos como luzeiros neste mundo, não para a glória de ninguém, a não ser para a glória do nosso Deus, aquele que um dia nos alcançou, nos redimiu e nos lavou com o seu sangue precioso. Amém. Deus te abençoe. Seja usado pelo Senhor. Não pense duas vezes quando o Senhor colocar diante de você as Macedônias. Vá na direção delas e faça o que tem que ser feito. Proclame as verdades do Cristo que um dia nos resgatou. Presbítero.